O que significa vivenciar o silêncio da alma? Em determinados momentos da vida, muitos de nós nos deparamos com uma sensação inquietante. O universo, que antes parecia responder aos nossos anseios e intenções, de repente se cala. É como se as conexões que davam sentido à nossa existência fossem temporariamente suspensas, deixando-nos imersos em um vazio silencioso e desconcertante. Esse fenômeno, chamado por muitos de silêncio da alma, não é um sinal de fracasso ou abandono, mas um convite profundo a uma jornada de transformação interna. Neste momento, as respostas que costumávamos buscar no externo parecem se esconder, forçando-nos a olhar para dentro. É um período de pausa, um intervalo sagrado, projetado para nos ajudar a reconectar com nossa essência, questionar nossas crenças e valores e reavaliar o caminho que estamos seguindo. Por mais desafiador que seja, o silêncio da alma é também uma oportunidade única para o despertar espiritual, o autoconhecimento e a cura profunda. Quando encarado com paciência e confiança no processo da vida, ele pode nos levar a níveis mais elevados de consciência e clareza. Ao longo deste material, exploraremos os principais aspectos desse estado de silêncio, desde os desafios até os aprendizados e práticas que podem ajudar a atravessá-lo. Vamos abordar tópicos como o papel da paciência, a importância da fé e como essa ausência de respostas pode ser um convite poderoso para reescrever nossa narrativa pessoal. Ao final, nossa intenção é que você veja o silêncio da alma não como um vazio opressor, mas como uma oportunidade de renascimento e fortalecimento. Poucos sabem, mas existe uma fase da jornada espiritual que assusta até os mais preparados, o despertar espiritual sombrio. Diferente do que muitos imaginam, a espiritualidade nem sempre é uma caminhada leve e cheia de respostas claras. Há momentos em que a alma encara seu lado mais obscuro, e isso pode parecer assustador, mas é também extraordinariamente transformador. Pense nisso como atravessar uma floresta densa, onde tudo é incerto, mas onde o crescimento que surge no fim é incomparável. A verdadeira espiritualidade, aquela que transforma a essência de um ser, está longe de ser só meditação e paz interior, ela também envolve questionamento profundo, caos interno e uma reconfiguração de tudo o que você acha que sabe. Mas afinal, o que é esse despertar espiritual sombrio? É aquele momento em que você sente que a vida se torna desconfortável de um jeito que não parece ter solução. De repente, o que antes fazia sentido já não tem mais. Você se vê questionando seu propósito, suas crenças e até mesmo as conexões que tem com as pessoas ao seu redor. É como se a sua alma sussurrasse: acorde, há algo mais esperando por você. Porém, o caminho até encontrar esse algo mais, muitas vezes começa na escuridão. É aqui que muitas pessoas desistem ou temem seguir adiante, pensando que estão indo na direção contrária, quando, na verdade, estão exatamente onde deveriam estar. Sem querer assustar, mas é nesse despertar sombrio que sua transformação mais poderosa começa. Esse processo exige coragem e entrega total e, sim, haverá momentos de dúvidas e lágrimas. No entanto, por trás dessa aparente desordem, está uma força grandiosa, uma força que está tentando destruir todas as ilusões para que você finalmente se reconecte consigo mesmo. É esse espaço de dor que prepara você para a descoberta da sua verdadeira essência. Se funcionar como algum consolo, não importa o quanto pareça sombrio agora, essa fase é apenas o início da sua jornada espiritual para algo maior. E, por falar nisso, será que você consegue reconhecer quando está começando? O despertar espiritual é frequentemente romantizado como algo leve, cheio de momentos de paz e epifanias deslumbrantes. E, de fato, em sua forma mais suave, ele traz insights e uma conexão profunda com o universo, como se tudo ao seu redor começasse a fazer sentido. No entanto, o despertar espiritual sombrio segue um caminho oposto, ele desconstrói antes de construir. Enquanto o despertar comum pode trazer sensação de plenitude e paz interior, o sombrio mergulha sua alma em uma tempestade de emoções e questionamentos. É como a diferença entre caminhar sob um céu claro e enfrentar uma noite tempestuosa. Ambos te levam ao mesmo destino, mas o caminho sombrio exige atravessar dores intensas e lidar com feridas há muito tempo ignoradas. O que torna o despertar sombrio tão desafiador é a forma como ele atinge o indivíduo. Enquanto o despertar comum revela possibilidades e traz conforto, o sombrio parece te tirar o chão. Ele desmonta tudo,
as crenças que você considerava sólidas, o propósito que parecia claro, até mesmo as relações mais próximas. Quem passa por isso muitas vezes sente que sua vida perdeu o sentido, mas essa perda é essencial para que uma nova visão de mundo emerja. É o equivalente espiritual de uma reforma radical em uma casa. Para transformar o espaço, é preciso quebrar as bases antigas. Pode ser devastador, mas absolutamente necessário para abrir espaço ao novo. Para entender a diferença de forma prática, pense em duas experiências diferentes ao olhar no espelho. No despertar comum, você vê uma versão de si mesmo que aceita e acolhe. No sombrio, o espelho reflete suas sombras, seus erros, medos e inseguranças. Isso pode ser aterrorizante no início, mas é a chave para o autoconhecimento profundo. Afinal, como se pode crescer sem antes reconhecer aquilo que precisa ser transformado? À medida que você caminha por essa tempestade, uma pergunta começa a surgir: por que, mesmo sendo tão doloroso, isso é essencial para seu crescimento espiritual? O despertar espiritual sombrio é desafiador porque ele é, essencialmente, uma luta consigo mesmo. Imagine ter que confrontar não apenas suas escolhas do presente, mas também aquelas sombras que você evitou durante toda a sua vida, medos, arrependimentos, crenças limitantes e traumas que estavam enterrados profundamente. Esse processo nos obriga a entrar em uma verdadeira limpeza espiritual que pode ser incrivelmente desconfortável. Afinal, quem gosta de revisitar as partes mais difíceis de si mesmo? Mas aqui está o ponto: nosso crescimento só acontece fora da zona de conforto. Assim como uma semente que precisa ser enterrada para germinar, essas experiências sombrias plantam as raízes do nosso futuro eu. O que torna esse processo necessário é o fato de que a vida, em sua essência, é feita de ciclos de morte e renascimento. No despertar espiritual sombrio, a morte é simbólica. Trata-se da desconstrução de todas as versões de você que foram moldadas por expectativas externas, padrões sociais ou mesmo por feridas emocionais não resolvidas. É uma espécie de reset que o força a viver a vida com mais autenticidade. Por exemplo, alguém que, durante anos, viveu buscando validação dos outros, pode descobrir nessa dor que não precisa da aprovação externa para ser completo. É doloroso perceber que vivemos tanto tempo presos em padrões que não nos servem mais. Porém, sem isso, como poderíamos nos libertar? E a maior necessidade deste processo está no potencial transformador que ele carrega. Por que é tão importante aprender a nadar em águas profundas? Porque é lá, nas profundezas, que encontramos o que a superfície nunca nos mostrou. É na crise espiritual que descobrimos nossas forças ocultas e nos tornamos capazes de realizar mudanças que pareciam impossíveis antes. Pense em pessoas que, após enfrentarem momentos de dor extrema, encontraram um propósito inabalável, como criar projetos de ajuda comunitária ou lidar de forma mais sábia com os desafios da vida. Diferentemente de qualquer outro tipo de despertar, o sombrio é o que constrói alicerces, desafiando tudo o que éramos, e, ainda assim, preparando-nos para ser algo que nunca imaginamos ser possível. Mas será que conseguimos reconhecer os sinais de que estamos vivendo esse processo? Principais sinais do despertar espiritual sombrio. Um dos primeiros e mais evidentes sinais do despertar espiritual sombrio é a sensação aparentemente incontrolável de vazio e perda de sentido na vida. De repente, tudo aquilo que antes parecia importante, seja um trabalho, um relacionamento ou até mesmo objetivos pessoais, já não exerce o mesmo efeito. Você olha ao redor e pergunta: qual é o sentido disso tudo? Essa sensação é como estar em um palco vazio, sem roteiro ou direção. Mas essa aparente perda é, na realidade, um convite para que você encontre algo muito mais profundo dentro de si, um propósito que não depende do externo. A questão é: será que estamos prontos para abrir mão do velho script e confiar em algo novo? Outro sinal claro é o questionamento profundo sobre crenças e propósito. Você começa a avaliar tudo aquilo que acreditava ser verdadeiro, desde valores religiosos até expectativas da sociedade sobre como viver sua vida. Esse questionamento pode ser doloroso porque, muitas vezes, destrói antigas estruturas que, por mais frágeis que fossem, proporcionavam uma ilusão de segurança. Imagine uma pessoa que, por anos, acreditou que sucesso financeiro era o objetivo final da vida, mas que, ao passar por esse processo,
percebe que riqueza sem significado não alimenta sua alma. No meio desse caos, surge a dúvida: e agora? O que é que realmente importa? Durante o processo, é comum sentir-se desconectado do mundo e das pessoas ao redor, como se você vivesse em um universo paralelo. As conversas superficiais parecem vazias, e as relações que antes eram fortalecedoras podem se tornar distantes. Embora isso gere um certo isolamento, é importante entender que esse afastamento não é permanente. Ele serve para que você se reconecte consigo mesmo, sem interferências externas, uma espécie de pausa necessária para a reconstrução. A solidão, nesse contexto, é mais uma ferramenta do que um castigo, mas vocabulários assim não costumam confortar enquanto estamos no meio da tempestade, certo? É aí que nos confrontamos com os desafios emocionais mais profundos, e eles possuem muitas facetas. A sensação de vazio, no contexto do despertar espiritual sombrio, é como olhar para um abismo interno. Não é apenas tristeza ou desmotivação, é a inquietante percepção de que tudo que sustentava sua vida parece ter desmoronado. A carreira que antes te motivava agora não faz mais sentido, os relacionamentos podem se sentir vazios, até mesmo as conquistas perdem o brilho. Esse vazio, embora assustador, tem uma função. É como se sua alma dissesse: já não é suficiente sobreviver, agora é hora de viver autenticamente. Essa desconexão ocorre porque as velhas estruturas internas, que não estavam alinhadas com sua verdadeira essência, precisam ser desfeitas antes que algo novo possa nascer. Quando essa sensação chega, é comum sentir que falta um propósito claro. É como se todas as metas que você estabeleceu para sua vida fossem insuficientes diante de algo maior, algo que você ainda não compreendeu. Para muitas pessoas, isso se manifesta como desinteresse generalizado, e até mesmo atividades que antes traziam alegria parecem insípidas. Imagine um escultor diante de um bloco de pedra. Antes de criar algo belo, ele precisa lidar com a matéria bruta, removendo tudo o que não pertence à peça final. É exatamente isso que o vazio faz, ele prepara o terreno para uma transformação mais profunda, embora no momento pareça apenas um tormento. A parte mais difícil desse vazio é que ele pressiona você a se desapegar de certezas antigas. Se antes você sabia exatamente quem era ou o que queria, agora tudo isso está em discussão. E sabe o que é curioso? Esse vazio também é um indicador de progresso, você está mais próximo de alcançar sua essência do que imagina. Para lidar com isso, algumas práticas podem ser imensamente úteis. Por exemplo, escrever sobre o que você sente sem julgamento pode trazer à tona verdades há muito tempo enterradas. A natureza também é uma grande aliada nesse processo, ajudando você a silenciar um pouco o ruído interno e simplesmente ser. Mas o que acontece depois desse vazio inevitavelmente leva a outro estágio: o questionamento profundo sobre crenças e propósito. O questionamento profundo sobre suas crenças e propósito é talvez a etapa mais desafiadora do despertar espiritual sombrio. Tudo começa com uma inquietação: será que as coisas nas quais eu acredito são realmente verdadeiras ou foram impostas por outros? Esse tipo de dúvida afeta desde sistemas de crença religiosa até valores familiares, sociais ou culturais que você sempre aceitou como normais. O que antes parecia inquestionável, como seguir uma carreira segura ou agir conforme as expectativas da sociedade, de repente pode causar um desconforto surreal. É como se a sua alma te puxasse para desconstruir todas as camadas falsas e, finalmente, descobrir aquilo que é genuíno e alinhado com a sua essência. Esse questionamento não acontece à toa. Ele surge porque, durante o despertar sombrio, você começa a perceber que muitas das escolhas que fez na vida não vieram de sua verdadeira vontade, mas de padrões impostos ou traumas não resolvidos. Por exemplo, talvez você tenha seguido uma profissão porque disseram que era seguro ou respeitável, e, agora, sente que está vivendo apenas para agradar outras pessoas. Ou quem sabe você acreditou por anos que deveria ser forte o tempo todo, ignorando suas emoções. Esse desconforto é doloroso, mas fundamental. É somente ao questionar essas crenças que limitam quem você realmente é que você consegue se libertar para formular uma nova visão de mundo, uma baseada em propósito, não em obrigação. Para lidar com essas dúvidas, pode ser útil explorar ferramentas como a escrita reflexiva e o estudo de filosofias ou religiões alternativas. Não é sobre encontrar a resposta certa,
mas abrir sua mente a novas possibilidades. Livros como O Alquimista, de Paulo Coelho, ou O Poder do Agora, podem ser valiosos nessas horas. Além disso, perguntas simples, mas poderosas, como o que realmente ressoa comigo, ou se eu pudesse começar do zero, o que eu escolheria fazer, ajudam a colocar suas dúvidas em perspectiva. Mas, enquanto essas reflexões acontecem, um novo desafio aparece: a sensação de desconexão do mundo e das pessoas ao seu redor. Esse isolamento emocional também faz parte da jornada. Durante o despertar espiritual sombrio, é quase inevitável sentir-se completamente isolado, como se você fosse uma peça que de repente não se encaixasse mais no quebra-cabeça da sua vida. Pessoas ao seu redor podem não compreender o que você está passando, e as conversas superficiais que antes fluíam naturalmente passam a parecer vazias. A desconexão surge porque você começa a mudar internamente. Enquanto outras pessoas ainda estão vivendo de acordo com as normas sociais, você percebe que já não pode mais fazer isso sem sentir um desconforto profundo. É como se houvesse uma barreira invisível entre você e o resto do mundo que te força a olhar para dentro em busca de respostas. Esse isolamento pode parecer cruel, mas ele tem uma finalidade maior. Ao cortar por um tempo a conexão superficial com o mundo, você é forçado a mergulhar em um nível mais profundo de autoconhecimento e transformação. No entanto, a solidão pode ser um dos aspectos mais dolorosos dessa jornada. Imagine sentir que ninguém entende o que você está passando. Essa falta de compreensão muitas vezes gera uma sensação de abandono. Mas aqui vai uma verdade: esse momento não é um castigo, mas uma pausa necessária. Assim como uma lagarta que se isola dentro do casulo para se transformar em borboleta, você também precisa passar por essa fase solitária antes de alcançar um estado de equilíbrio renovado. Para lidar com essa desconexão, é importante cultivar práticas que ajudem a resgatar sua própria essência. Passar tempo sozinho na natureza, mesmo que seja uma caminhada tranquila no parque, pode ser incrivelmente restaurador. Buscar um grupo de apoio online ou presencial que compreenda o despertar espiritual, como comunidades interessadas em autoconhecimento ou espiritualidade, também ajuda a aliviar a sensação de estar fora do lugar. Meditação, yoga e até mesmo práticas simples como ouvir músicas que toquem sua alma podem ser ferramentas essenciais para esse momento. E, à medida que você aprende a aceitar a solidão como parte do processo, começam a surgir outros sinais, como emoções intensas que parecem vir sem motivo aparente. Isso merece uma atenção especial. Uma das experiências mais desconcertantes do despertar espiritual sombrio é a onda de emoções intensas que parecem surgir do nada. Você pode estar tendo um dia aparentemente tranquilo e, de repente, sentir uma avalanche de tristeza, raiva ou até alegria inexplicável. Essas emoções não são aleatórias, elas carregam mensagens profundas sobre questões internas há muito tempo ignoradas. É como se sua alma estivesse exorcizando camadas de trauma, dor e padrões emocionais que você acumulou ao longo da vida. Por mais estranho que pareça, essas intensas manifestações são uma forma de limpeza. Seus sentimentos pedem para serem reconhecidos, entendidos e libertados, algo que, no início, pode parecer extremamente desconfortável. Essas emoções, muitas vezes, têm raízes em memórias que você nem se dá conta de que ainda carrega. Um exemplo prático é chorar repentinamente ao ouvir uma música que parece tocar diretamente na ferida de uma experiência passada. Ou talvez você sinta raiva ao lembrar de situações nas quais não se posicionou. Mas, em vez de lutar contra essas emoções ou reprimi-las, o ideal é acolhê-las e se perguntar: o que isso está tentando me ensinar? Essa abordagem compassiva permite que você explore sua história emocional sem julgamentos. Técnicas como escrita terapêutica, escrever pensamentos e sentimentos sem filtro, ou meditações guiadas dedicadas à liberação de emoções podem ser eficazes ao lidar com esse turbilhão interno. Terceiro parágrafo. Um sinal claro de que essas emoções estão ligadas ao processo espiritual é que, muitas vezes, elas não têm um gatilho óbvio no presente. Você pode sentir uma ansiedade profunda sem saber exatamente de onde ela vem. Nesse momento, é fundamental se lembrar de que isso não significa que algo está errado com você. Na verdade, é o oposto. Sua alma está fazendo o trabalho profundo de desenterrar o que precisa ser liberado para que você possa crescer.
Permita-se sentir o que vier, sem pressa de consertar ou buscar respostas imediatas. Após essas sensações passarem, talvez você note outra peculiaridade. Sonhos vívidos e visões simbólicas começam a se manifestar, trazendo mensagens ainda mais profundas. Durante a fase mais intensa do despertar espiritual sombrio, muitas pessoas relatam ter sonhos extremamente vívidos ou até visões simbólicas enquanto estão acordadas. Esses sonhos, longe de serem aleatórios, muitas vezes carregam mensagens poderosas sobre o seu estado emocional e espiritual. Imagine sonhar com uma tempestade que destrói tudo ao redor ou um caminho que parece jamais chegar ao destino. Essas imagens refletem exatamente o que está acontecendo dentro de você. É como se seu subconsciente e sua alma estivessem tentando colocar em imagens aquilo que a mente racional não consegue expressar. Apesar de, no momento, esses sonhos ou visões parecerem confusos ou até perturbadores, eles são na verdade sinais de que sua transformação está acontecendo em níveis muito profundos. Esses sonhos simbólicos vêm carregados de metáforas e arquétipos que dizem respeito à sua jornada interior. Por exemplo, sonhar com água pode indicar emoções reprimidas, enquanto uma ponte quebrada pode simbolizar a necessidade de superar um bloqueio interno. É importante, nessa fase, registrar os sonhos assim que você acorda. Um simples caderno ao lado da cama pode se tornar uma ferramenta indispensável para decifrar o que sua alma está tentando comunicar. Ao revisitar esses sonhos, você pode começar a notar padrões ou mensagens consistentes que apontam às lições que precisam ser aprendidas. Não precisa ser um especialista em interpretação de sonhos para encontrar esses significados. Muitas vezes, a intuição já basta para identificar o que cada símbolo representa. Além dos sonhos, algumas pessoas relatam visões espontâneas ou percepções simbólicas enquanto meditam ou refletem profundamente. Pode ser a imagem mental de uma luz no fim de um túnel, um animal que surge repetidamente em sua imaginação ou até mesmo a sensação de estar sendo guiado por algo maior. Todas essas manifestações servem como lembretes de que existe um propósito por trás do caos. Se sentir chamado, explore técnicas como meditação guiada ou até busque leituras que aprofundem o simbolismo espiritual, como o homem e seus símbolos. Conforme essas experiências se tornam mais claras, uma questão poderá surgir: qual o verdadeiro propósito do lado sombrio da espiritualidade? Essa é uma pergunta essencial a ser explorada. O lado sombrio da espiritualidade não existe como um castigo ou uma fase arbitrária, ele tem um propósito claro: promover uma desconstrução profunda para que você possa se reconectar com sua essência mais autêntica. Imagine que sua mente e alma são como uma velha casa que precisa ser reformada. Antes de começar a reconstruir algo novo e mais sólido, é necessário demolir as estruturas antigas que já não são seguras ou funcionais. Esse lado sombrio faz exatamente isso: ele desmonta crenças ultrapassadas, padrões emocionais limitantes e medos que impediram você de viver plenamente. Embora seja doloroso, ele cumpre sua função de tornar você mais consciente e livre das camadas que obscurecem quem você realmente é. Esse propósito espiritual vai muito além de apenas superar a dor, ele trata de encontrar sabedoria dentro do caos. Por exemplo, quando você encara traumas ou emoções reprimidas, começa a perceber as raízes de padrões repetitivos em sua vida. Então, aquilo que antes parecia uma série de erros começa a se transformar em lições valiosas. Um relacionamento fracassado pode, na verdade, revelar a necessidade de amar a si mesmo primeiro. Um momento de perda pode ensinar sobre desapego e resiliência. Tudo aqui tem significado, mesmo os momentos que parecem os mais sombrios. O lado sombrio da espiritualidade nos guia para enxergar não apenas os problemas, mas também o potencial de crescimento que eles carregam. No final, o propósito desse lado sombrio é empoderar você, pois é na vulnerabilidade que o maior poder pode ser encontrado. Ele não tem intenção de te quebrar, mas sim de revelar a força que você tem ao lidar com algo que pensava ser insuportável. Essa fase de desconstrução é o terreno onde a verdadeira evolução espiritual acontece. Mas, para que isso seja possível, é necessário abandonar o apego à versão antiga de si mesmo e dar espaço para o novo. Está pronto para ir mais fundo e começar a desconstruir quem você acreditava ser? Desconstruir a versão antiga de si mesmo é um dos aspectos mais desafiadores e transformadores do despertar espiritual sombrio. Essa desconstrução não acontece de uma só vez,
mas lentamente, à medida que você percebe que muitas das características, crenças e hábitos que definiram quem você era já não fazem mais sentido no novo caminho que você está trilhando. É como se você estivesse desfazendo um quebra-cabeça que levou anos para montar, um processo que pode ser assustador porque implica deixar para trás partes de si mesmo que você acreditava serem essenciais. Relacionamentos, carreiras e até os rótulos que você usava para se descrever podem ser questionados e, em muitos casos, abandonados. A desconstrução começa quando você passa a identificar padrões que não estão mais alinhados com quem você está se tornando. Isso pode ser algo como perceber que você sempre disse sim para agradar os outros, ignorando suas próprias necessidades, ou descobrir que grande parte de sua visão de mundo foi construída com base no medo, não na liberdade. Essas percepções podem ser difíceis de aceitar porque nos confrontam com a ideia de que, em algum nível, estivemos vivendo de uma forma que não era genuína. Mas é importante lembrar que desconstruir não significa invalidar quem você foi, pelo contrário, é um passo necessário para honrar todas as versões anteriores de você enquanto permite que a sua versão mais autêntica finalmente emerja. Para facilitar esse processo de desconstrução, é essencial praticar o desapego. Isso significa desapegar das expectativas que você ou outras pessoas tinham sobre quem você deveria ser. Práticas espirituais como meditação, terapias de autoconhecimento e até mesmo conversas íntimas com pessoas de confiança podem ajudar a organizar os pensamentos e aliviar o peso emocional de deixar ir. É útil também se lembrar de que, assim como uma árvore perde suas folhas antes de se renovar, você está passando por um ciclo natural. A versão antiga de si mesmo precisa ser desconstruída para dar lugar à essência mais pura. E o que vem depois dessa desconstrução? Um processo profundo de cura e libertação, que será o foco do nosso próximo tópico. Após a desconstrução de quem você pensava ser, o próximo passo no despertar espiritual sombrio é limpar os padrões, traumas e crenças limitantes que moldaram sua visão de mundo até agora. Esses elementos, muitas vezes acumulados ao longo de anos ou até mesmo de gerações, agem como correntes invisíveis, impedindo você de viver plenamente. Crenças como "eu não sou bom o suficiente" ou "o amor sempre machuca" podem estar tão profundamente enraizadas que você nem percebe o impacto que causam em suas decisões e no modo como enxerga a vida. Essa limpeza é essencial para que você possa abrir espaço para uma existência mais equilibrada e autêntica, mas exige coragem, autocompaixão e disposição para enfrentar o que está escondido. Traumas, em particular, desempenham um papel crucial nesse processo. Eles são como feridas não curadas que, durante o despertar sombrio, começam a emergir para serem tratados. Você pode ter memórias dolorosas que pensava ter superado, mas que, na verdade, foram apenas reprimidas. Essa reemergência não é para causar sofrimento, mas para oferecer uma oportunidade de cura verdadeira. Por exemplo, uma rejeição vivida na infância pode ter criado um padrão adulto de evitar confrontos ou manter relacionamentos superficiais por medo de ser rejeitado novamente. Reconhecer essas conexões permite que você as rompa e substitua por padrões mais saudáveis. Terapias como a EMDR, de sensibilização e reprocessamento por movimentos oculares, ou práticas como meditação podem ser particularmente eficazes nessa etapa. Outro aspecto dessa limpeza é lidar com crenças limitantes. Estas são aquelas verdades que você inconscientemente aceitou e que agora precisam ser questionadas. Perguntas simples mas profundas, como "de onde veio essa crença?" ou "essa ideia ainda serve para a pessoa que estou me tornando?", podem trazer muita clareza. Além disso, substituir essas crenças por afirmações positivas pode ajudar na reprogramação do seu subconsciente. Por exemplo, em vez de manter o pensamento "não sou bom o suficiente para alcançar tal coisa", você pode cultivar mentalmente a afirmativa "eu sou digno e capaz de conquistar o que desejo". Esse processo ajuda a redefinir sua narrativa interna. Com o tempo, ao limpar traumas, padrões e crenças limitantes, você também vai perceber que é necessário olhar para tudo isso com uma nova perspectiva, a aceitação do aprendizado por trás de cada dor e a gratidão pelas lições que essas experiências difíceis proporcionaram. Isso nos leva ao próximo passo da jornada: reconhecer os aprendizados e aceitar o que não pode ser mudado. Reconhecer os aprendizados e aceitar o que não pode ser mudado.
Chegar ao ponto de reconhecer os aprendizados e aceitar o que não pode ser mudado é um dos estágios mais libertadores e desafiadores do despertar espiritual sombrio. Muitas vezes, passamos a vida resistindo a eventos do nosso passado, carregando culpas, arrependimentos e expectativas por mudanças que, na realidade, estão fora do nosso controle. Essa resistência gera um peso emocional que nos impede de avançar de forma plena. Reconhecer os aprendizados é entender que, mesmo na dor e nas experiências mais difíceis, existe um propósito. Cada momento de sofrimento teve algo a ensinar: resiliência, empatia, autossuficiência ou a importância de viver o presente. O ato de aceitar não é sobre desistir ou concordar com a dor, mas sim fazer as pazes com ela para que ela não te controle mais. Essa etapa requer uma mudança de perspectiva, onde você deixa de se ver como vítima das circunstâncias e se percebe como um coautor de sua própria jornada. Isso pode ser extremamente revelador, pois permite que você veja suas dores como transformadoras, não como definitivas. Por exemplo, um relacionamento rompido pode ter machucado profundamente, mas também pode ter ensinado lições sobre amor próprio e limites saudáveis. Quando você reconhece esses aprendizados, é como se estivesse reescrevendo a narrativa da sua vida, dando mais ênfase ao crescimento do que à ferida em si. Além disso, aceitar o que não pode ser mudado, como o passado ou ações de outras pessoas, é um ato de libertação. Afinal, enquanto carregamos o peso da resistência, bloqueamos nossa capacidade de nos abrir para o presente. Para facilitar esse processo, exercícios simples, como revisitar momentos difíceis com um olhar compassivo e buscar as lições neles contidas, podem ser poderosos. Práticas de gratidão também ajudam, pois nos ensinam a valorizar não apenas os momentos bons, mas também aqueles que serviram como degraus para o nosso crescimento. Perguntas como: o que essa experiência me ensinou sobre mim mesmo? Ou como posso usar essa lição para melhorar minha vida daqui para frente? Oferecem um novo olhar sobre situações que antes pareciam insuportáveis. Além disso, essa aceitação nos prepara para o próximo passo: embarcar em um novo ciclo, agora com maior clareza e propósito. Depois de enfrentar as sombras internas, limpar traumas, questionar crenças e aceitar o que ficou para trás, chega o momento de renascer e embarcar em um novo ciclo com mais clareza e propósito. Essa fase representa o fim de um capítulo intenso e, ao mesmo tempo, o começo de uma jornada renovada. Você não é mais a mesma pessoa que começou essa caminhada. Percebe que os pesos que carregava, as dúvidas que te consumiam e as crenças que te limitavam foram substituídos por perspectivas mais amplas e uma conexão mais autêntica com sua essência. O que antes parecia caótico e sem propósito agora revela o motivo de cada dificuldade. Elas serviram para moldar quem você precisava se tornar. Esse novo ciclo não é livre de desafios, mas é vivido com uma nova consciência. Agora, você começa a fazer escolhas alinhadas ao seu verdadeiro propósito, sem a necessidade de validação externa ou medo de julgamento. É como se uma neblina tivesse se dissipado, permitindo que você enxergue com maior nitidez o que realmente importa. Esse novo caminho geralmente envolve mais presença e menos pressa, mais escolhas conscientes e menos reações automáticas. Você pode sentir o desejo de seguir uma nova carreira que reflita seus valores, mudar relacionamentos que não estão mais em sintonia, ou até mesmo adotar hábitos que cultivem sua saúde física, emocional e espiritual. Cada passo dado nesse novo ciclo é guiado pela pergunta: isso ressoa com minha verdade mais profunda? Com essa clareza, decisões que antes pareciam complicadas tornam-se mais intuitivas. Este não é apenas um momento de ação, mas também de celebração. Reconheça o quão longe você chegou e valorize cada aspecto da jornada que te trouxe até aqui. Ritualizar esse novo começo pode ser uma forma significativa de marcar essa transição. Isso pode envolver algo simples, como escrever uma carta para si mesmo, registrando suas intenções para o futuro, ou um gesto simbólico, como plantar uma semente para representar seu crescimento contínuo. Esse é apenas o começo de um ciclo em que a clareza e o propósito guiam cada escolha. Mas, mais importante que isso, é lembrar que esse novo ciclo não é um destino final, é uma contínua espiral de crescimento e transformação. O silêncio da alma é um dos processos mais desafiadores e transformadores que podemos vivenciar.
Ele nos coloca frente a frente com nossas sombras, desmonta as antigas estruturas que sustentavam quem acreditávamos ser e nos força a mergulhar profundamente em nossa essência. Mas, por mais doloroso que esse caminho pareça, ele não é um fim, e sim um poderoso recomeço. Ao atravessar esse período de introspecção e ausência de respostas externas, aprendemos a confiar no processo da vida, cultivamos paciência e redescobrimos a força que habita dentro de nós. Saímos desse estado renovados, mais conectados com nossa verdade e com clareza sobre o caminho que realmente queremos trilhar. Cada desafio enfrentado, cada lição aprendida e cada ferida curada se tornam a base para uma vida mais autêntica e equilibrada. O silêncio da alma não é vazio, mas cheio de sabedoria e propósito. Ele nos convida a abandonar o que não nos serve mais, a aceitar o incontrolável e a encontrar gratidão em todas as experiências, mesmo nas mais difíceis. Dele, emergimos mais conscientes, mais fortalecidos e preparados para embarcar em um novo ciclo com clareza, propósito e uma conexão mais profunda com o universo e com quem realmente somos. Lembre-se, todo grande renascimento exige uma pausa. E esse silêncio, longe de ser ausência, é o prelúdio de algo extraordinário vindo à sua vida. Confie no processo, permita-se sentir e renasça em sua melhor versão. Estrela brilhante.